Olá pessoal, turma da Rádio 25. A gente vai estar dando início agora à nossa aula 9, certo? Nessa aula a gente vai estar finalizando a nossa disciplina e depois dela a gente só vai ter uma revisão, ok? A gente falou aí sobre os efeitos, né, que a radiação ionizante pode causar, mas bem no comecinho, lá no primeiro dia, eu conversei com vocês e falei que a radiação ionizante, ela é um tipo de radiação que a gente usa no meio médico, né, para diagnosticar uma possível doença, né, confirmar se o paciente tem aquela doença ou descartar tal patologia que porventura o paciente possa ter ou não ter, né, esteja com sintomas ali de apresentação de uma certa patologia. Mas aí, quando essa radiação não é utilizada para diagnóstico, para saber se esse paciente tem ou não problema, essa radiação ela é usada para tratamento também. Dos tratamentos que a gente aborda bastante dentro da radiologia é o tratamento de cânceres, né? Quando você tem um câncer, por exemplo, você pode ou fazer uma quimioterapia ou fazer uma radioterapia ou os dois juntos, né? A quimio com a radioterapia. Não vai depender se você quer ou não, vai depender do estado do seu câncer, né? Do tipo de câncer, do estágio em que ele se encontra, certo? Então, dentro da radiologia para tratamentos, a gente existe aí a radioterapia para poder tratar essas patologias oncológicas. Mas eu falei também no primeiro dia que quando essa radiação ela é usada de forma errada ou quando a gente tem os acidentes nucleares, a gente vai ter aí a radiação, né, ocasionando efeitos nas pessoas, né, efeitos nesse paciente. E aí as pessoas podem ter desde queimaduras na pele, né, até a parte de malformações ou até mesmo chegar a óbito, né, devido a uma radiação que ela foi submetida, principalmente uma radiação de um acidente, né, de um acidente no caso com material radioativo. Mas, como a gente já vinha aí todas as aulas falando sobre efeitos da radiação, abordando sempre o mau uso da radiação ionizante, o que é que ela pode causar no nosso corpo, o que é que essa radiação ela pode causar no nosso organismo, a gente vai estar abordando agora a radiobiologia aplicado, né, na radioterapia, né, a radiobiologia aplicada, né, na terapia, certo? Como eu falei, né, a radiobiologia, que é a nossa disciplina, é a interação da radiação com o nosso organismo, certo? E aí, aqui a gente vai abordar a interação da radiação com o organismo aplicado para tratamentos. A gente sabe que uma radiação, quando ela atinge uma parte orgânica do nosso corpo, ela pode causar aí alguns efeitos, que foram os efeitos que a gente viu até agora, né? Mas a radiação ela pode interagir com o nosso organismo para fins terapêuticos, né? Para eu tratar alguma patologia, alguma doença, enfermidade que aquela pessoa ela apresenta. Mas não são todas as enfermidades, não são todas as patologias, doenças. É apenas específicas, ok? E aqui, ó, eu dou um exemplo do uso da radiação no tratamento, né, por exemplo, de radioterapia, certo? Aplicações oftalmológicas e dermatológicas e aplicação de radiofármacos. O que a gente mais ouve falar assim, no meio da radiologia é o uso, né, dessa radiação dentro da radioterapia, certo? Que é o tratamento através da emissão de energia e também a aplicação de radiofármacos.
Mas essas aplicações oftalmológicas e dermatológicas a gente não escuta tanto no meio da radiologia. Mesmo que esses tipos de tratamento utilizem radiação, eles fazem parte aí de outros setores e não do setor diretamente ligado ao setor de imagens. Na radioterapia, como eu havia comentado com vocês, a gente faz o uso, né, da radiação para tratamento oncológico, ou seja, aquele paciente que ele tem ali um câncer, né, um tumor maligno. Então esse paciente ele vai ser submetido, ele pode, né, nem sempre ele vai ser submetido, ele pode ser submetido a sessões aí de radioterapia. Quando eu falei da história da radiologia, a gente falou lá sobre Marie, né? Marie Curie. E aí, Marie, ela descobriu que a radioatividade de alguns elementos radioativos é capaz de matar células do nosso corpo, né? E essa radiação ela foi usada para matar células cancerígenas do nosso corpo, células malignas, certo? Então, desde a descoberta de Marie, que essa radiação até então, até hoje, né, ela é usada aí para fins terapêuticos. Porém, da época em que Marie fez essa descoberta até hoje, houve sim, claro, algumas melhoras devido à tecnologia, né? Devido à grande pesquisa no meio científico. Então, as coisas elas tendem sempre a melhorar quando há uma descoberta e depois, em seguida, diversos estudos, diversas pesquisas. Não foi diferente com esse uso da radiação para tratar células cancerígenas. Então, na radioterapia, a gente vai estar utilizando aí radiação para matar células benignas. Claro que eu mato ali também algumas células, a gente vai estar usando para tratar células malignas, né? Matar células malignas, mas claro que eu vou estar matando ali, vizinho a essas células malignas, algumas células benignas, né? Mas são poucas, mas eu também chego a matar. E a radioterapia ela é muito boa porque ela consegue eliminar o câncer dessa forma, matando ali as células cancerígenas, mas também ela mata algumas células benéficas, né? A cada vez mais a tecnologia vai fazendo com que o avanço tecnológico ele consiga concentrar essa emissão de radiação somente naquele ponto focal, né? Naquele ponto onde é o meu foco, só onde está realmente as células oncológicas, só onde está aquele câncer, aquele tumor. Mas como uma célula ela é bem vizinha de outra, a gente acaba que conseguindo aí atingir células que são benéficas do nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que a primeira barreira do nosso corpo é a pele? Pois então, para que essa radiação ela chegue até um tumor, a primeira barreira que ela vai ter que passar é a nossa pele. E aí é que está um dos outros problemas da radioterapia, né? Até a radioterapia é uma grande solução na medicina, mas a radioterapia ela traz alguns quesitos, né? De efeitos. Por exemplo, eu trato um câncer, mas a pessoa ela fica com a pele mais fragilizada, né? Já que essa radiação ela vai estar transpassando essa camada dérmica, né, que é a minha pele. Então a pessoa ela pode sim ter vermelhidões, né? Ter quadros que são os quadros de eritemas, pode ter algum prurido, que são os quadros de coceiras. Essa pessoa pode sim ter um ressecamento da pele, ela vai ter ali algumas descamações, certo? Algum processo de irritação, mas são raros, né, os casos, pouquíssimas pessoas que têm queimaduras por conta da radioterapia. Geralmente tem só ali um processo de eritema, né, que é a vermelhidão, um processo de ressecamento da pele e um processo de descamação. Mas, além disso,
não são encontrados aí tantos fatores agravantes. Quando se encontra mais fatores agravantes no tecido dérmico, né, na pele, é porque essa radiação ela pegou aí mais partes das minhas células saudáveis que não era para ter sido tão irradiadas, ok? Na aplicação oftalmológica e dermatológicas, essas aplicações, a oftalmológica vai ser feita com o médico oftálmico, né? Na parte de visões, claro, de tratamentos dos globos oculares. E aí o próprio médico faz a aplicação. Você não faz a aplicação. Você pode trabalhar na radioterapia, pode trabalhar com a medicina nuclear, que é essa aplicação de radiofármacos e tudo, né, o uso de radiofármacos, mas aplicações de radiação na parte oftálmica, né, na parte oftalmológica você não faz. Assim também como a parte dermatológica. Quem cuida da parte dermatológica é o médico dermatologista, mesmo na parte de emissão de radiação, ok? Essa parte oftálmica e dermatológica são áreas que eu utilizo radiação mais de baixa escala. Eu não utilizo uma radiação tão alta como, por exemplo, na radioterapia. Na radioterapia a gente tem aí a emissão de uma radiação de grande escala, e essa radiação de grande escala ela é feita em frações, né? Ou seja, ela é feita em seções. Você não recebe uma única dose para matar aquelas células, você vai recebendo doses ao longo do tratamento. O tratamento na radioterapia sempre vai depender de cada paciente. De cada paciente, né, e de cada tipo de tumor, tipo de câncer. Então, tem pacientes que têm menos sessões e tem pacientes que aí vão ter muito mais sessões, né? Vai depender sempre do tipo de câncer, do estado do paciente, da evolução desse tratamento em cima desse câncer e por aí vai. Já na parte oftálmica são para tratar aí processos de infecção, processos de opacidade, né? E outros demais processos, ok? Que podem levar aí a uma possível cegueira. Né? E a cegueira a gente sabe que é um quadro irreversível. Eu não consigo, se a pessoa ficou cega, eu não consigo fazer com que ela deixe de ser cega, ok? Deixe de ter uma deficiência visual. Eu tenho aí o procedimento dermatológico, que também pode fazer o uso de radiação, né? Lógico que também essa parte dermatológica é um tipo de radiação que é uma radiação de baixa escala, né? Uma radiação que ela pode sim causar efeitos ionizantes, mas na verdade ela causa mais efeitos de excitação, né? Vão ser aí para tratar algum processo de dermatite, né? Inflamações na pele. E dependendo dessas inflamações, vai depender aí do tipo de radiação que eu vou utilizar para tratar essa enfermidade. Na aplicação de radiofármacos, esses radiofármacos são fármacos, né? São drogas, só que contém partículas radioativas, né? Contém material radioativo. E aí esse material radioativo vai depender de local para local, né? De tipo de câncer para cada tipo de câncer. Então, todo câncer ele tem como se fosse sua informação própria. E a depender também da região que ele esteja localizado, é o tipo de fármaco que eu vou utilizar, ok? É dado, né, um radiofármaco para o paciente. Esse paciente toma esse radiofármaco, né, um fármaco que emite radiação, e aí o paciente fica emitindo radiação. Só que esse radiofármaco tem propriedades que conseguem se ligar àquele determinado tumor X ou determinado tumor Y. E aí o que acontece? Quando esse radiofármaco se liga, né, aquelas ligações químicas nos receptores desses tumores, eu consigo captar aonde que está esse tumor, de que forma ele está,
e também se houve, né, ou está havendo ali metástase, certo? Isso é super importante nos radiofármacos. Eu posso, gente, utilizar o radiofármaco tanto para diagnóstico como também para tratamento. Eu posso utilizar o radiofármaco para tratamento de alguma patologia oncológica também, não somente a radioterapia, ok? Então, esses radiofármacos, essas aplicações de radiofármacos são feitas na medicina nuclear, que é uma área também que envolve a radiologia. Uma área também que o profissional técnico pode aí, atuar, certo? Aí aqui eu trouxe só um exemplo, tá bom? Eu não vou mostrar todos os exemplos. Eu estou trazendo aqui só um exemplo, que é o exemplo da radioterapia, né? Onde essa paciente vai ser submetida a uma sessão de emissão de radiação para tratar aí um câncer, né? Um processo cancerígeno. Eu tenho aí a paciente não, perdão. Eu tenho aí a profissional dentro da sala e essa profissional ela está apenas posicionando a paciente. Quando ela terminar de posicionar essa paciente, ela vai sair de dentro dessa sala. Ela não pode permanecer dentro dessa sala, não. Existe uma sala de controle, onde ela vai ficar dentro dessa sala e aí dentro dessa sala ela vai ficar monitorando essa paciente, ok? A gente está vendo aí tipo um LED azul, né? Parece um LED azul, meio ultravioleta. E aí esse LED, ele tá só como luz ambiente da sala e também como auxílio para uma posição melhor do paciente. Mas não quer dizer que está tendo aí emissão de radiação. A emissão de radiação, ela só começa quando esse profissional aí sai da sala, ok? Eu só trouxe esse exemplo mesmo. E aqui a gente vai falar sobre o uso da radiação não ionizante para fins estéticos. Eu acredito que vocês recordam que eu falei sobre 2 tipos de radiação, né? Bem na nossa primeira aula lá, a introdução da radiobiologia. Eu falei que existem as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes, elas são capazes de arrancar elétrons da camada eletrosférica de um átomo, né? Já as não ionizantes, elas só causam ali um processo de excitação, onde elas transferem uma energia para os elétrons e eles pulam de camadas, mas depois podem voltar à sua camada que estava antes, né? A sua camada anterior. Então, esses tipos de radiações posso utilizar para fins estéticos, né? Porém, é aquela história do tudo demais é veneno. Você pegar um pouquinho de sol não tem nenhum problema, mas você pegar sol demais, ele pode desencadear ali um processo cancerígeno, né? Um câncer de pele ou problemas na sua pele. Assim como também existe a questão da radiação do celular. Você desliga tudo na sua casa, deita para dormir, apaga todas as luzes, né? E aí liga lá a telona do celular próximo aos seus cristalinos e passa a noite lá mexendo no celular. A radiação emitida pela tela do seu celular, do seu smartphone, ela é uma radiação de baixa escala, né? De baixa energia. Não vai trazer ali um problema grande para você, mas o uso exagerado dessa radiação pode sim causar alguns danos, né, alguns problemas. Então é aquela velha história do tudo demais é veneno. Para fins estéticos, essas radiações ionizantes, elas podem ser aplicadas, por exemplo, no clareamento de pele, né? Você vai lá numa dermatologista, você vai lá numa esteticista e quer fazer um clareamento de pele a laser, né? Porque existem aí produtos químicos, existem peelings químicos também que ajudam a clarear. E existe a parte de laser, que ajuda a clarear também, que é a laser terapia. Então você chega lá, né, na sua dermatologista, na sua esteticista, na sua fisioterapeuta, quer fazer lá um tratamento de clareamento de pele. Esse tratamento eles vão utilizar, por exemplo,
o LED azul, né? O infravermelho, certo? São tipos de radiações que são radiações de baixa escala, mas se usada em excesso e de forma errada, elas causam também prejuízo. Posso fazer também ali o uso de radiação para hidratação de pele. A Natália, hidratação de pele existe uma luz chamada luz âmbar e a luz, o LED azul, que eles são luzes, né, radiações que estimulam algumas células do nosso corpo, algumas células da nossa pele, a produzirem hidratação natural, certo? Então, existe essa hidratação de pele através da laser terapia também. Existe aí hoje, né, muito conhecido o bronzeamento, que o pessoal chama de bronzeamento natural, onde você vai para um local específico, passa lá um produto no seu corpo todo e vai lá ficar no sol, né? Fica lá uns 40 minutos, uma hora, depende aí de cada tipo de pele, de cada tipo, como é que está o sol também, vai depender aí de alguns fatores, ok? E aí você fica lá naquele sol, pegando recebendo aquela radiação, né, para você ficar com aquele bronze, com aquela marquinha. O que é que acontece? Esse tipo de radiação é uma radiação natural, não ionizante, que vai ocasionar ali um tratamento estético, é o tratamento de bronzeamento natural. Porém, quando você faz um exagero desse uso, ou quando você faz um mau uso, coloca para uma sessão para um horário indevido, né, em que a radiação ultravioleta ela tá mais intensa, você pode ocasionar ali no seu corpo também alguns prejuízos, certo? Existe também hoje em dia, né, muito falado no mercado, a depilação a laser. A depilação a laser, ela usa um laser infravermelho, em que esse laser ele consegue atingir a raiz do cabelo, que é o que eu chamo do núcleo capilar, né? Que é o nosso folículo piloso. E aí ele mata aquela raiz do cabelo e aquela raiz ela não cresce mais, ou não é para crescer. Né? O intuito da radiação a laser é esse, crescer só depois de muitos anos. Aí muita gente até me pergunta, Natália, mas não tem problema você fazer esse uso da radiação, por exemplo, para a parte de depilação? Você não está emitindo ali uma radiação? Sim, eu estou. É uma radiação, gente, de baixa escala, né? De primeira instância não vai trazer tanto problema, mas se você fizer um mau uso daquela radiação, ou se você fizer um exagero daquela radiação, ela pode sim trazer ali algum problema. Eu não estou dizendo que ela vai, eu estou dizendo que ela pode, né? Ou seja, quando eu digo que ela pode trazer, é porque há probabilidade dela também não lhe trazer nenhum prejuízo, ok? Então, o uso da radiação não ionizante para fins estéticos inclui todas essas questões, né, de clareamento de pele, de hidratação, bronzeamento, depilação. A gente também tem hoje em dia, e eu não coloquei, mas, por exemplo, a gente pode utilizar a radiação para clareamento odontológico, né, para os clareamentos dentários. Na parte odontológica, a gente já tem uso de radiação para ajudar a clarear aí a nossa carga dentária, certo? Então, a gente pode utilizar, na verdade, a radiação para diagnóstico, né, de alguma doença, de alguma possível doença, para descartá-la, né, ou confirmá-la. A gente também vai poder utilizar a radiação para tratar alguma enfermidade, alguma patologia. Essas patologias geralmente são patologias oncológicas, ou a gente vai poder utilizar a radiação para fins estéticos, ok? Aqui eu coloquei, gente, um questionário, certo? Essa aula é bem rapidinha, é bem curtinha, só para a gente finalizar mesmo a disciplina. Coloquei aqui um questionário para vocês, só 5 perguntinhas, né? Onde eu pergunto aqui, quais os procedimentos utilizam radiação ionizante para fins terapêuticos, né? 2, eu perguntei aqui,
O técnico de radiologia pode atuar em quais setores da radiologia que utilizam radiação ionizante para fins terapêuticos, né? Quando eu vou tratar alguma patologia, tratar alguma doença, eu como técnico posso atuar em quais setores? Existem, gente, um monte de setores que utilizam, um monte não, né? Alguns setores que utilizam a radiação ionizante para tratamento, mas existem somente alguns em que eu posso atuar. Outros, eu sei que utiliza radiação, mas não é pelo fato de utilizar a radiação que eu vou poder trabalhar naquela área só porque eu fiz o técnico de radiologia, entendeu? Eu teria que entender muito além do técnico, né? Eu teria quase que aprender uma outra profissão. 3. O técnico de radiologia pode atuar com o uso da radiação não ionizante para fins estéticos? Lembra que eu acabei de falar sobre utilizar radiações para finalidades estéticas, ou seja, para depilação, para bronzeamento, para clareamento de pele, né? Eu posso, como técnico, trabalhar em alguma dessas áreas, né? Alguma dessas áreas que a gente acabou de ver. Eu, como técnico de radiologia, posso utilizar essa radiação para trabalhar nessas áreas. 3, eu pergunto, né? O técnico de radiologia pode atuar com o uso da radiação não ionizante. Desculpa, eu perguntei, né? 4. Há necessidade do uso de protetores radiológicos nos tratamentos com radiação não ionizante, né? Você vai me dizer aí se necessita eu usar alguma proteção radiológica quando eu vou fazer um procedimento que eu utilizo radiação não ionizante, né, para tratar algo ou para fazer algo. Geralmente, como eu acabei de falar, essas radiações ionizantes, elas podem ser usadas aí para finalidades estéticas, né? Então você vai me responder se nessas áreas, né, mais estéticas eu preciso, né, há necessidade de eu realmente usar o protetor. Pode ser ali o protetor de tireoide, pode ser ali o avental plumbífero, pode ser ali o protetor de gônadas, certo? Pode ser o óculos plumbífero, dependendo do caso, mas há necessidade de eu utilizar todo esse equipamento no paciente para eu exercer essa função, porque o profissional, gente, ele fica dentro da sala junto com o paciente nos procedimentos que tem finalidades estéticas, mas no procedimento que tem finalidade médica, ele vai ficar na sala de controle, ok? Assim, a necessidade de protetores radiológicos nos tratamentos com radiação ionizante, olha, tanto na questão 4 como na questão 5, eu estou querendo saber se há necessidade de eu oferecer esse protetor radiológico para o paciente. Porque no caso do profissional, por exemplo, se for na parte de diagnóstico, na parte na parte de tratamento, realmente eu precisaria usar, mas se eu estivesse na mesma sala com o paciente, a partir do momento em que eu fico numa sala que já tem uma proteção radiológica, não há necessidade. Mas eu quero que você me diga se há necessidade quando é paciente. Se você tem que oferecer ou não, se é necessário realmente oferecer ou não para que esse paciente ele possa usar aí essa proteção radiológica, ok? Gente, então é isso, né? A gente vai ter a nossa revisão, certo? Vocês vão ter que fazer esse questionário juntamente com o questionário da aula 8 e me entregarem junto com o trabalho que eu passei, né? E junto com uma atividade avaliativa que vai valer como nota de prova, né? Vocês vão me entregar tudo isso na segunda-feira, no dia 21. Eu estarei lá no grau, certo? Esperando vocês de 6h30 da noite até as 9 da noite, ok? Vocês só poderão assinar a ata de frequência quando entregarem esses questionários.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no Instagram da Radiologia Direta, né? Podem me fazer a pergunta que eu respondo, ok? Mas não vale perguntar quando eu enviar questões da atividade, me perguntar sobre a atividade. As perguntas é somente se vocês tiverem alguma dúvida, né? Em alguma coisa que eu dei em todo esse período, ok? Então, a gente vai ter lá a nossa última aula, né, que vai ser a aula 10. No caso, é uma aula de revisão. A gente vai dar uma revisada do que a gente falou desde o começo da aula, só que a gente também vai revisar respondendo todos esses questionários. Tanto os questionários que eu passei em sala de aula, como os questionários que eu estou passando nessas aulas online. No mais é isso, um abraço e até a nossa aula de revisão.